Mistalto abrir a palavra para ele, ele gentilmente cedeu ao Rui, gentilmente cedeu ao SNS, agora a palavra é tua. E agora eu queria pedir só antes, só um minuto, antes eu queria pedir a vocês o seguinte: nós estamos falando de todos os problemas, mas nós estamos doutrinando quem já é credo. Né? Nós estamos doutrinando, porque nós sabemos isso tudo. Agora, essa segunda parte, eu gostaria de ouvir de vocês o que fazer, como fazer, quem vai fazer. Tá? Então, é essa a ideia. Agora, pois não, Ló. Um detalhe é o seguinte: é para não querer o fio da meada, antes de falar, o Dorival ali tem uma só opinião a propósito da foi exposto. Deixa ele só dizer o que é. Mas ele já cedeu 2 vezes a palavra. Calma, querida, calma. Isso aqui, o interesse é todo, é nosso. Deixa eu falar também do Aida. Tá, Dorival, você pode esperar um pouco. Luiz Naldo, a palavra é sua. Ele já cedeu 3 vezes, eu tenho que devolver a cortesia ao colega. Eu sei que a gente não gosta da minha fala, mas isso aí não preocupa não, porque eu tenho tranquilidade, estou trabalhando. A primeira coisa que eu falei aqui no início, na minha fala inicial, é sobre a importância da União. E sobre a importância de que nós estamos vivendo um debate político extraordinário contra inimigos poderosíssimos. Tem gente que não gosta que usa essa palavra inimigo, mas são inimigos. São inimigos. Um dos males hoje da humanidade é exatamente a desumanização do trabalho. As tais medidas lá na Europa e nos países que estão quebrando, uma cara do outro, igualzinho no jogo de dominó, todas elas falam em austeridade. Austeridade de quem? Eles vão no bolso da gente. É o aposentado, é a área de educação, a área de saúde, os velhos, de um modo geral, independente de aposentado, os salários dos trabalhadores, é tudo habilitado em prol dessa coisa. Então, por isso que eu preguei aqui a união. E essa união, eu volto a dizer, ela não pode ser só conosco, nem só com as nossas entidades. As nossas entidades, elas têm que ter a plena noção do que elas representam nessa nossa luta, porque nós lutamos aqui contra moinhos de vento, da mentira, da iniquidade, do assalto às nossas poupanças, porque a Previ, eu sempre costumo dizer, em toda manifestação minha, ela é fiel depositária dos nossos recursos, que nós entregamos para ela, porque nós compramos, a Previ e a Cassi também. A Cassi, o Rui Brito lembrou bem, foi o melhor plano de saúde que já existiu no mundo. Porque o plano bancava isso. Você acha que era pelos nossos belos olhos? Não. Era para atender os interesses dele, porque interessa a ele ter funcionários produtivos que tenham saúde, que possam produzir para gerar os lucros que ele precisava ter. Aqui se falou aqui em bravatas, não sei o que e tal. Eu acho que nós estamos precisando de muita bravata mesmo. E defender essas bandeiras bravateiras com a nossa força, da nossa inteligência, porque nós não temos recursos. Tá? E para isso nós precisamos nos valer das entidades que aí estão. O nosso Rui Brito, mais uma vez, que é um ícone da nossa luta aqui, já está nisso há mais de 50 anos, e sabe tudo disso aí, já foi tudo na vida, inclusive representante do Brasil na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ele mencionou aqui a importância dessa união. Eu, quando menciono alguma pessoa, nominalmente, eu não estou me referindo a essa pessoa individual, a essa pessoa humana, eu estou me referindo à pessoa institucional, porque o dirigente de uma entidade, qualquer que seja ela, ele tem responsabilidade diante do seu quadro social. E ele não pode tomar medidas, ele não tem liberdade para isso. O que está acontecendo na Previ com essa demonstração belíssima que o
nosso Ebenezer fez aqui. Nós mais não existimos para eles como quadro social e aceitamos isso de bom grado. Eu acho que deve ser a única instituição no mundo que não tem quadro social. Hoje já se viu um negócio desse. Então eles se arriscam a fazer esse tipo de investimentos aí. Eu não sou contra fazer os investimentos. Isso tem que fazer para gerar renda para nós, mas tem que ser estudado. O projeto tem que ser estudado financeiramente e as nossas entidades representativas, elas têm que cobrar isso do banco. Por que está acontecendo? A tal Previc, que é a autoridade competente para fiscalizar esse tipo de coisa, isso aí para mim é crime de responsabilidade, crime de prevaricação da Previc, que não vai lá atrás e cobra o bom desempenho da aplicação dos nossos recursos. Não são da Previ, não. São nós temos que ter isso na nossa consciência tranquila. Eu até fui cumprimentar o Vianney, porque ele fez menção ao Ried. O Ried fez aqui um número de colocações que eu gostaria também que ele estivesse aqui para ouvir essa coisa nossa aqui, tá? Alguém também falou sobre o voto, que é uma coisa de decisão pessoal. Isso aí é omissão da pessoa que não vota. Então compete às nossas entidades, que têm endereço dessas pessoas, fazer reuniões, convocar gente. Eu, se fosse eleito diretor da Previ, eu ia convocar vocês, pelo menos de 3 em 3 meses, para irem lá chamar a nossa atenção. Porque como é que uma eleição onde se escolhe só um diretor vai lutar contra 5 outros que estão lá enquistados com seus mistos, etc. e tal? Não adianta nada. Esse tipo de eleição tem que mudar. Nós temos que colocar na nossa agenda de trabalho, tá? Nós não podemos ficar doloridos, estremecidos e melindrados com certas coisas que a gente fala, não. Nós temos que falar as coisas. Ninguém falou aqui que o fulano é isso, é aquilo, aquilo outro. Cobrou a obrigação dele. Se a pessoa se candidata para ser representante de uma comunidade de 190 mil pessoas, maior do que alguns países do mundo, como disse muito bem o Ebenezer, eles têm que nos prestar conta. Aqui no Brasil o político faz as coisas aí e nós votamos nele e continuamos votando e mantemos o cara lá, pô. Olha o seu Zé Sarney com a família dele, domina lá o Maranhão há não sei quantos anos, o seu Antônio Carlos Maranhão lá na Bahia, e assim vamos fazendo esses feudos, e nós não cobramos de ninguém, Paulo Paes, eu já estive com o senador Paulo Paes, eu concordo, eu discordo um pouco do Carlos, em tese, tá? Eu discordo do Carlos, a gente tem que procurar sim os congressistas, como dizem. E para mim a porta que se abre para nós lá no Congresso é o Paulo Paes. Apesar de que, no último encontro que eu tive com ele deu a entender que ele anda manietado pela banda podre do PT, que tem uma banda podre do PT. E ela manda no partido. São esses casos que alguém citou aqui o nome de cada um deles, que desde Priscas Veras, eles vêm se locupletando, porque é um grupo parasitário, como muito bem define o meu amigo Rui Brito. Tá? Outra coisa que foi mencionada aqui é o seguinte, que a ANAB tem que defender o Banco do Brasil, sim, absolutamente. O Banco do Brasil tem serviço jurídico que vai lá e compra os juízes não sei da onde, e etc e tal, e o trabalhador vai só se prejudicando na história. Quem tem que defender o banco é o próprio banco. E as autoridades, que é o Banco Central no caso, tem que cobrar do banco também esses índices. Eu não discordo de forma nenhuma, viu, Carlos, da proposta do Noraldino. Norival. Desculpa. Mas olha, depois que eu te falei que você tem a cor de jambo também, eu acho que você tem que perdoar isso. Então, Norival, eu acho que uma coisa não elimina a outra. Nós estamos num embate político que é global, etc e tal. Eu concordo com você, para mim você tocou o dedo na ferida, tá? E concordo também com o Noraldino. Eu acho que a paz da política, a paz da política, a gente
tem que atacar também a parte técnica. Eu não vejo que uma coisa elimina a outra, tá certo? Eu estou aqui, eu vou me permitir ler para vocês, que ela é curtinha. Só um detalhe. Depois que ele lê, nosso café está servido. Então, se ele demorar demais, você interrompe, tá? Porque o café depende de terminar. Olha aqui, vocês abrem o olho comigo, que o Severino, que é o meu Jacuzzi, está ali, esse menino pequeno. Quem morre o medo dele é o Lampião, tá? O café depende. O café depende do seu termo. Nós fizemos uma denúncia no ano passado ao Ministério Público da União, na pessoa do Procurador-Geral da República, e nós contamos com a efusiva e competente colaboração da Maria Zilda, que levou vários documentos que nós fizemos em defesa dos nossos interesses para o Ministério Público, para a Presidência da República. Eu entreguei lá 2 cartas para 2 presidentes distintos. Eu recebi resposta do Banco do Brasil, como sempre estereotipada, sem dizer nada. Num parágrafo, eu repliquei eles, ou tripliquei, como é que chama esse negócio? Tripliquei, e eles não me responderam nunca. E a mesma coisa esse cidadão aqui. Ele ficou 1 ano e tanto, essa denúncia nossa aqui contra 2 ministros do Estado, ela demorou 1 ano e tanto, e ele me respondeu agora em maio. Eu tomei conhecimento em junho, saiu de lá do gabinete dele no dia 17 de maio de 2012, que foi aquela denúncia que reuniu 3.500 associados. Ele disse o seguinte: trata-se de representação em que é questionada a legitimidade da Resolução 26 do MPS, que dispõe sobre, parênteses, as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávites e no equacionamento de déficit dos planos de benefício de caráter previdenciário que administram. Argumenta-se que, em vista da contabilidade que estabelece o ato ocasiona distorções graves na apuração de superávit dos fundos de previdência. Porque eu disse que não existe superávit, na verdade, porque o superávit é o patrimônio da Previ, que é aplicado em bolsa, que é a maior parte, é 62%, o Gilberto nos adiantou aqui, que é na aplicação em bolsa e capital de risco, não é isso? E aí o que acontece? Eles pegam e definem aqui no dia 31 de dezembro, a bolsa está lá em cima, eles botam lá aquele superávit. No dia 25 de janeiro, a bolsa despenca, aquele superávit já não existe mais. Então, aí já pegou o dinheiro. Exato. Tá. E já pegou o dinheiro, exatamente. Fechando. Fechando, tá. Tomando como ponto de partida a resolução CGPC 26, o relato apresentado pelos interessados constitui tema relativo a uma situação jurídica titularizada por um grupo determinado de pessoas, sem, contudo, trazer consigo questão imediatamente constitucional. Veja bem, questão imediatamente constitucional, apta a controle judicial pela via concentrada e abstrata da ação direta de constitucionalidade, porque eu reclamei dele que ele não estava cumprindo a Constituição, que como fiscal da lei ele tem que verificar isso aí. Os limites que são colocados à gestão dos resultados do plano de benefício de caráter previdenciário estão determinados em norma infraconstitucional, que é a 108 e 109, a 108 nitidamente inconstitucional, tá certo? Circunstância que evidencia a ausência de parâmetro de controle diretamente localizado na Constituição da República. Todavia, a questão não se esvazia no que toca à tutela coletiva, especialmente em vista da vulnerabilidade da classe de interessados. Ante o exposto, determina o encaminhamento do expediente à Procuradoria-Geral da República no DF para que prossiga na análise da presente representação,
consciência ao interessado por intermédio de Dona Maria Zilda da Conceição, signatária do expediente por meio de contato telefônico do número fornecido e tal. Assinado pela vice-procuradora doutora Débora Macedo e com o acordo do Roberto Monteiro Gurgel, procurador-geral da República. Exato. Obrigado. Vamos fazer um intervalo para o café, porque senão vai esfriar. E a gente volta. Não, peraí. Peraí, pessoal. A gente volta em 10 minutos e vamos tentar fazer essa coisa produzir. Se não chega às 18 horas, não tem nada combinado. Isa, é o seguinte, ó. Coisa concreta sair daqui dessa reunião de hoje. Isso. É verdade, nós não podemos viajar 2.000 quilômetros ou mais por aí pelo país afora para vir a um encontro de um dia e sair daí com cara de aéreo, né? A colega Leopoldina fez essa gravação em vídeo, isso será disponibilizado a todos. Aí dentro das falas existem muitas propostas, mas vocês têm na mente as sugestões que vocês fizeram, né? Eu não acho que seria oportuno sair daqui com nenhum documento assinado, carta de intenções, nada disso, que não foi esse o objetivo do encontro, desde o início eu disse, mas tem que ser o primeiro passo para alguma coisa, alguma reação nossa, alguma tentativa nossa de mudar esse estado de coisas que foi tão bem apresentado aqui pelos vários colegas. Como eu disse, em nosso meio não existe bandismos, né? Nós somos todos colegas, cada um tem um grau de informação diferente do outro, e nós precisamos somar esse conhecimento para servir para as nossas lutas. Não adianta nada a gente se digladiar em grupos, em blocos e tal, e as coisas continuarem a acontecer da mesma maneira. Então, vamos pensar o que pode sair daqui, iniciativa de vocês. Eu quando fiz o convite, eu disse apenas que eu iria coordenar com alguém que fez os convites, preparou material. Mas esse encontro é de vocês. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das nossas ações daqui para frente dividida com todo mundo, porque todos nós, quando viemos aqui, viemos porque acreditamos que podia fazer alguma coisa diferente, né? Existem inscrições ainda, e eu queria pedir aos inscritos, que é o Marcelene e o Norival, que tentassem ser bastante objetivos, para a gente entrar nessa proposta de fazer o que e como e quem vai fazer o que, tá bom? Eu conto com a colaboração de vocês, nós temos até 18 horas, são 4h30, então o tempo a gente tem que pensar muito para não a gente ficar prejudicado naquilo que a gente... Tá bom? Marcelene primeiro, em seguida, Norival. Tem gente que viaja hoje ainda? Tem, sim. Aliás, 2 já foram embora, né? O doutor Wagner já tinha compromisso. O Gilberto transferiu o voo dele para amanhã. Você vai dormir no apartamento da Leopoldina, mas não é com ela não, viu? Aliás, corta isso no vídeo, pelo amor de Deus. Então não vou mais amanhã. Não vou mais amanhã. Ou sexta, né? Ou sexta-feira. Depende, né, Gilberto? Gilberto? Depende, né? Bom, pessoal. Depende. Marcelene igual a palavra. Bom, pessoal, em 97, 98, o banco criou uma diretoria para cuidar exclusivamente de depósitos judiciais. Organizou-se uma reunião lá em São Paulo, com as principais agências que tinham depósito judiciário, para montar estratégias para aumentar esse portfólio. Esse diretor apareceu lá, fez a abertura da reunião e despediu, disse que vinha embora para Brasília. Eu, atrevidamente, desde aquela época, me levantei e disse: diretor, o senhor é da área de depósitos judiciais. O que mais importante está acontecendo no Brasil nesse instante do que essa reunião com todas as agências que cuidam de depósito judiciário? O senhor tem que voltar para Brasília. Ele guardou na linha dele e sentou lá e participou o dia todo. Ele não te demitiu, Não demitiu porque ele ficou com vergonha. E eu estou dizendo isso para dizer que eu manifesto a minha tristeza pela ausência da análise. O que é mais importante que o Fernando Amaral está fazendo, ou o Serginho foi fazer, que não pode estar aqui até agora? Eles ficaram numa reunião no Banco do Brasil. Pois é, mas está tratando de assunto que não é coletivo. Não, é do assunto do Banco do Brasil versus presídio. Ah, que beleza. Mas eu acho que poderia... Amaral! Chegou o Amaral, rapaz! Amaral! Você não morre mais, Amaral! Amaral,
Você não morre mais, hein? Falando agora? Ah, falando de você. Caralho, Senhora Amaral, senhora Amaral, senhora Amaral, sente. Eu estou lamentando manifestando pela ausência do DNI, que é o momento que a gente vai tentar decidir alguma coisa. Seja Aqui, senhora Amaral. Gente, vocês notaram que problemas existem aos montes envolvendo a empresa. Não há como nós atacarmos Gente, vamos fazer silêncio para ouvir uma silêncio, Senhora por Amaral é favor. aqui, ó. Não há como a gente atacar todos os problemas de uma vez. O Luiz Dal disse que nós precisamos nos unir com os outros fundos de pensão. Eu concordo, isso a gente vem falando desde aquele encontro que a gente fez lá em Goiânia. Só que eu penso o seguinte: com que cara que nós vamos jogar nos dirigentes dos fundos de pensão das outras empresas, dizer, ó, nós estamos aqui para trabalhar, aí vai perguntar, e cadê seu pessoal? Eu vou olhar para trás, não tem ninguém. Nós precisamos nos organizar primeiro. Aí sim, nós estivermos nos organizados, aí nós vamos mostrar para eles, ó, nós já estamos nesse caminho e queremos a participação de vocês, porque fica muito sem graça chegar só uma pessoa. Da mesma forma acontece esse balaio de providências que a gente tem adotado. É o Luiz Dalto correndo por um lado, o Norival por outro, o Oswaldo por outro, o Pedro Ferreira por outro. Gente, uma coisa é eu chegar, só eu, um deputado, e pedir uma manifestação, ou que agilize o relatório que eu tenho que fazer. E outra coisa é a Isa chegar e falar que ela é presidente da federação e está ali representando. Então, o social dá muito mais força. Então, dito isso, e organizado o nosso exército, eu já disse naquela primeira intervenção minha que nós não podemos perder essa oportunidade. É muito difícil realizar um encontro como esse, com forças tão divergentes, mas pensando igual agora disso. Então, houve inclusive uma preocupação por parte da Isa, de mais gente, em dizer que esse encontro não iria produzir documento nenhum, não ia tomar decisão nenhuma, que era um negócio light e tal. Mas eu imagino que nós temos que ser produtivos, sim. Desculpe, Marcilene, desculpe, não era tomar decisão, sim. Não assinar, ela vai tomar decisão. Ela falou tomar decisão. E aí, então, para a gente não perder essa oportunidade, eu quero oferecer aqui duas propostas. Uma proposta com 2 itens. É lógico que ela pode ser aprimorada, é o prazer de vocês, eu espero que realmente seja aprimorada. Mas Eu vou passar a anotar as propostas agora, tá? Mas está gravando, está gravando. Mas alguma coisa de concreto nós precisamos sair daqui. Então nós temos que eleger prioridade. E eu, para mim, posso estar enganado, os 2 itens mais preocupantes no momento para nós, a ordem aí vocês coloquem como quiserem, é a resolução 26 e esse projeto de resolução para retirada do patrocínio. Para mim, essas duas coisas. Se as duas são as mais importantes no momento, sem prejuízo das demais, que podem ser levadas um pouco mais com calma, eu quero propor aqui o seguinte, e aí vocês fazem a inversão que quiserem, ou recusem como quiserem, que a ANAB coordene o trabalho relativo à resolução 26 com um prazo definido para nos dar algumas informações, dar algumas soluções. Sei lá, até início de outubro, porque nós não podemos perder, gente, essa oportunidade que está se apresentando com essas eleições municipais. É hora de a gente pressionar os deputados que têm interesse nas bases deles. Então é identificar quem é que é lá da base do senador Eunício de Oliveira, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aonde está parada a proposta do Paulo Baier. Não foi nem nomeado o relator ainda. Então é hora de apertar o Eunício. Não adianta ficar falando com o Paulo Baier agora. O que ele tinha que fazer, já fez, já apresentou o projeto dele. Então agora é a vez do Eunício. E a mesma acontece com os deputados. Tem um deputado do Rio de Janeiro, que é o Chico D'Angelo, que está lá, o nomeado relator de uma proposta de decreto legislativo, desde abril do ano passado. E a outra, que está com o deputado, depois a gente passa o nome para vocês sabem disso melhor, ele foi nomeado do relator agora, dia 12 de abril desse ano. Então são 3 propostas. Gente, com esse burburinho que está aí no Congresso, envolvendo CPI do Cachoeiro e as eleições municipais, quem sabe uma dessa passa desapercebida? Vamos ser otimistas, gente. Se a gente não confiar no trabalho ou em alguma coisa, é melhor ir para casa e sentar e ficar esperando o sofrimento acontecer cada vez maior.
Então fica essa sugestão, que a ANAB cuide da parte da resolução 26, se ela quiser cuidar sozinha, problema dela, mas pode, inclusive, recorrer às demais. E com relação à minuta de retirada do patrocínio, que a FAAB, junto com todas as associações, se encarregue desse assunto. Fica aí essa proposta, porque pelo menos fica definido, olha, resolução 26 está com a ANAB, e a questão da nova resolução que está para sair aí, fica com a FAAB e as associações. Pelo menos fica definido um rumo e alguém que vai cuidar disso. Porque senão nós vamos continuar dessa mesma maneira que está. É uma Silene dando tiro para aqui, o Oswaldo dando tiro para lá, o Luiz Dalto para lá, a Isa para lá. Nós precisamos ter foco e se juntar. O pessoal que está a rebanho, quem ela quiser para ajudar, até o pessoal das associações, sem problema nenhum, faça. Tem que lembrar o que o RIEF comprometeu que a ANAB entraria nessa briga. Então, e eu tenho certeza que o Fernando não foge dessa também. Então, fica aí essa proposta, tomara que ela seja bem aprimorada, mas pelo menos é um início de conversa, porque nós já estamos às 20 para as 17, para a reunião encerrar às 18, e acho que alguma coisa concreta tem que sair daqui. O Norival vai falar agora, ele vai se reportar a aspectos contábeis, né? Auditoria. O Norival, respeita os 5 minutos para a gente entrar nas propostas, tá bom? Eu falei para vocês dois. Tá, ótimo. Então é o seguinte, senhores, eu como contador e economista vou propor o seguinte, pontos para a auditoria, com a participação da entidade e a amiga Lisete, que é lá de Goiânia. Quer dizer, analisar a demonstração de 31 de 12 de 2011 sobre as aplicações e origens dos recursos da Previ, rentabilidade das aplicações. Terceiro, analisar a resolução número 8 de novembro desse ano sobre as evaluações financeiras e a nova regra da IFRS que fala bem claro em benefícios de empregados e mudanças e as mudanças que deve ter. Isso aí eu estou falando. Terceiro, quarto, verificar a contabilidade do Banco do Brasil em relação ao Previ. Como é que o Banco do Brasil está contabilizado? Porque lá são 13 bilhões que tem lá e o Banco do Brasil vai ter que devolver até 1º de janeiro de 2018. Isso aí está no Basileia 3 e não tem volta. 2000 e quanto? 2018, 1º de janeiro de 2018. Quer dizer, começa em 2013. Em 2013 vai fazendo 20, 40, 60, 80 e 100%. E não tem volta, porque o Basileia é um acordo firmado em 94. São suaves prestações mensais. Suaves prestações mensais de quase 2 bilhões. Tá. Bom, o outro, analisar os imóveis que o nosso amigo falou lá em São Paulo, da Água Branca e Ansarada, que eu conheço, eu trabalho, estão aqui no balanço, pessoal. Fica preocupado não, que eu peguei aqui o balanço. Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês. Eu estou preocupado com a chamada Invepar. Vocês não conhecem a Invepar, eu fiz análise da Invepar, uma empresa que não tem capital de giro, empresa que é associada à OAS 32%, PET 12%, FUNCEF 12%, BBDTVM 32% e aquela africana lá que fez aquele África do Sul, a caloteira, que até hoje não acabou lá. Exato. Então estou preocupado com isso. Vocês vão receber toda essa análise que eu fiz. Procurei. E a Invepar, ela participa indiretamente da Previ através de debêntures, 32,85. Quer dizer, não tem participação no capital. Bom, a outra coisa que eu tinha colocado aqui era o seguinte, esse aqui é o fim do meu projeto, mas eu vou ler para você os temas fundamentais aqui. Inserção em nota explicativa dos percentuais da participação da Previ nas empresas coligadas ou que têm influência significativa, conforme a legislação. Conforme você pega, eu já mostrei para o Arnaldo ali, ele está 9, ele falou, você não sabe qual que é a participação. Não sabe. Por exemplo, a Sauípe, quando é que é a participação da Previ? 100%. A Sauípe é uma empresa devedora, uma empresa falida, está lá. Aquela Coteminas, também, que você sabe que é do Zé da Alencar, também está ruim das pernas. Bombril, o René Sandra falou que é empresa familiar, mas também está quase falido. Quer dizer, tudo isso daqui a gente está fazendo análise. Agora, outra coisa importante, analisar o parecer dos auditores independentes, conselhos deliberativo e fiscal.
aquele auditor dependente, eu nunca ouvi falar disso. Eu estou expondo a minha opinião. O que nós temos que fazer é resolver o nosso problema. Cabe fazer uma crítica à Basileia 3, cabe fazer a crítica. Nós fizemos, o Amaral até nos ajudou naquele trabalho que o Chico Alencar encaminhou, a CVM, está lá, Ebenezer. Nós colocamos, citamos a empresa, uma empresa de auditoria externa inglesa, se eu não me engano, que fez um parecer desfavorável, a CVM ignorou. Sabe o que ela escreveu para nós? Aquilo é uma coisa paga, o relatório daquilo é comprado, e ela não podia nos passar aquele conteúdo porque tinha um termo de sigilo, um contrato externo. Mas tem lá, as empresas lá fora sabem o que se passa aqui, muito mais do que a gente. Mas, ô Carlos, eles pediram $25 mil, né, para passar eu fui pedir, se eu tinha a cópia, me parece que era um relatório condensado, certo, que custaria aí $20 mil e tal. Mas o importante é a gente entender o seguinte, as coisas estão sendo feitas meio que desorganizadas, o Rui tem ido peregrinar na Câmara, é uma questão de organizar, mas não vamos achar que a gente vai resolver o problema de uma vez só. Porque eles vão sempre criar um caso. Por exemplo, o que está entrando agora em voga, entrando na moda, em cima da Basileia 3, 17, que for, são as ações do BB. A mídia já começou a colocar que as ações estão comprometendo a performance do banco e tal. Ou seja, já está focado. O Banco do Brasil é o segundo maior demandador no TST, são 2.000, quase 2.700, 2.400 ações. Então, ou seja, o que é isso? Preparando a opinião pública para a porrada que vai vir. Aqui em Brasília tem 3.500 ações de 7ª e 8ª hora, só em Brasília, gente, maioria da ativa. Tá? Isso está afetando sim, ou seja, eles estão trabalhando em várias frentes. Né? Eu queria terminar a conversa, quando eu comecei a citar e que fui interrompido, a questão da FUNPRESP. Isso é uma avaliação que tem dentro da liderança do pessoal, dentro da liderança do PT. Foi feito, na época que foi feita a proposta para apresentar ao Congresso, eu participei lá da FUNPRESP, tinha a emenda que literalmente a porrada comeu, que dizia que a FUNPRESP poderia absorver os fundos de pensão das estatais. Ou seja, a grande jogada vai ser essa, não importa qual seja o motivo que eles vão utilizar. Mas a ideia é o quê? É jogar isso para dentro da FUNPRESP. E detalhe, os 84% de aposentados que votaram a favor do último estatuto vão achar ótimo ir para as tetas do governo. Agora você garantiu para o governo federal, não se engane. Não se engane. Os 65 mil que não votam, aí eu tenho uma discordância contigo, não é porque eles são imbecis, são alienados, não. Porque eles foram criados para confiar no Banco do Brasil, gente. Nós fomos forjados assim. É por isso que eles delegam, eles passam a decisão deles para terceiros, confiam até hoje no banco. O banco já não é mais o mesmo. Mas isso é uma cultura que cabe a gente, como vanguarda nesse processo, começar a reverter. É isso que eu queria colocar para vocês, que a gente não ficasse muito tecnicamente envolvido em soluções e desse mais atenção ao coração da gente, a motivação que nos faz brigar por isso aqui. Nós estamos falando em nome de pessoas que nem sabem que a gente existe. Pelo amor de Deus, nós temos que nos organizar para passar essa emoção para eles. Não, tecnicamente todo mundo aqui é muito bom, entendeu? Tudo muito bom. Mas o que vem é isso. Eles vão meter a mão nessa grana. Ponto. É isso que está sendo colocado. Não importa qual o instrumento que vai ser utilizado para isso, tá? Obrigado por deixar eu terminar. Alcançando agora 5 minutos. Você quer só 2, né? 1 minuto. 1 minuto. Em primeiro lugar, eu queria sugerir aos colegas que aqui estão e que não fazem parte de associações, que a elas se juntem e melhorem essas associações que existem. A segunda coisa é um compromisso que eu assumo, tendo em vista que eu sou membro do Conselho Fiscal da Previ, a Ebenezer ficou de me mandar a exposição dele, vou levá-la para a diretoria de investimentos da Previ e devolver a ele, para disponibilizar a todos, a parte técnica, a análise técnica que foi feita sobre aquele investimento que ele mencionou da Torre Matarazzo.
Posso apenas adiantar que a operação formalmente ainda não chegou no Conselho Fiscal, apenas verbalmente foi comunicado. E posso informar também que o investimento de capital retorna em 5 anos. E queria, finalmente, deixar para a reflexão de todos uma coisa na qual eu e outros temos pensado ultimamente. A Previ, assim como os demais fundos das estatais, tem 3 papéis. Para o Tesouro Nacional, os fundos são o caixa reserva, porque é com o dinheiro dos fundos que eles vão fazer os investimentos que precisam. No nosso caso, para o Banco do Brasil, que é a segunda função da Previ, a Previ tem sido o melhor ativo do banco nos últimos anos. E para nós, a terceira função, a Previ é a garantia da nossa dignidade. E quando eu falo sobre isso, eu me emociono porque tenho um irmão no Aeros. Queria deixar para a reflexão dos senhores que nós temos que navegar nesse emaranhado entre Caixa Auxiliar do Tesouro, seja de que governo for, ativo do banco e garantia de aposentadoria. É preciso que nós tenhamos consciência de que não bastam discursos ou manifestos. É preciso saber quem faz o que quando. Amaral. Bom, gente, boa tarde. Desculpa chegar essa hora, uma série de reuniões hoje e a última acabou agora. Não precisa não, todo mundo está falando sem microfone, deixa que eu vou com eles. Bom, primeiro eu queria colocar aqui as atividades, não sei se o Serginho já colocou, que a ANAB já adotou o ponto de vista dela sobre a questão da retirada do patrocínio, CGPC 26, ele já deixou registrado. Então é importante não registrar só mais 2 coisas. Com relação a Aeros, que você acabou de citar agora, o Dr. Castanha Maia, no dia 14 de julho agora, a ação que ele entrou contra o governo para responsabilizar o governo pela quebra da Aeros, uma vez que permitiu os órgãos de fiscalização que o recurso fosse retirado para a patrocinadora, a ação foi vitoriosa e foi determinado aporte imediato para garantir o direito dos participantes do Aeros. E aí, provavelmente seu irmão já deve ter sido informado que na última sexta-feira saiu a sentença e eu tive com o pessoal do escritório nesse final de semana para a gente comemorar. Hein? Não, como foi dado em parte, ainda cabe recurso para as 2 partes. A gente quer o integral e o governo vai recorrer do outro. Só que foi dado a cautelar para que o recurso seja aportado imediatamente para pagamento do pessoal. A outra parte é a garantia futura e o aporte geral, que esse governo com certeza vai recorrer também, mas o parecer e a sentença foi muito bem montada. O pessoal avalia que é muito difícil a reversão já dessa decisão no STJ. Né? Então ainda cabe um recurso lá, o STF, um recurso extraordinário, mas ainda vai... recurso ao poder da liminar também, né? Isso, da liminar também caberá, da decisão cautelar. Mas o... Oi. Registro-se que o Dr. Maia não está mais. O Dr. Maia faleceu no dia da nossa posse na nave, no dia 13 de janeiro. E exatamente 180 dias depois, essa ação acaba de ser vitoriosa. Mas é importante porque eu tive com o pessoal do escritório dele que trabalha defendendo os participantes de fundo de pensão, também do fundo do BASA, do Bampará, da Petros, de diversos deles. E que reunindo com eles há coisa de 1 mês atrás, eles me pediram para participar com ele de audiência com o do senador Paim, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, onde nós fomos discutir a possibilidade da criação de uma frente parlamentar de defesa de participantes de fundo de pensão em função da divulgação do projeto de retirada de patrocínio. Tivemos uma reunião bastante longa com o senador Paim, onde ele disse que participaria desse projeto, mas que não teria pernas para organizar a frente, uma vez que ele já estava com uma série de atividades. Então, junto com o pessoal do escritório, a gente está visitando uma série de parlamentares. Tivemos no outro dia com o pessoal da FPB, lá com o Aldo, no gabinete do senador
Paulo Bauer, e foi bem interessante que ao conversar sobre essa ideia com ele, ele peremptoriamente já disse, nem contem comigo, eu rejeito 80% das propostas de frente parlamentar. E digo por quê, e foi bem claro e a gente gostou muito da postura dele, porque ele falou o seguinte, se vocês querem fazer uma frente parlamentar de defesa de participante, vocês vão conseguir aí quase 300 assinaturas, mas na realidade quem vai atuar são os 2 ou 3 que já atuam com vocês. Vocês vão perder um tempo danado para colher assinatura, para dizer que existe, mas essa frente não se realizará, porque as pessoas estarão discutindo a cada momento se a proposta de vocês atende ao partido A, atende ao partido B, atende à situação, atende à oposição. Então eu sugiro que vocês façam sim a frente parlamentar da qual eu participaria, e seria a frente parlamentar para a defesa do sistema de previdência complementar que não funciona sem participantes e sem garantia que eles possam estar lá, senão não existe a poupança. É mudar o enfoque, ao invés de dizer de defesa do governo, ou defesa do patrocinador, ou defesa do participante, discute o sistema que não funcionará se não tiver o aporte dos participantes para fazer a quantidade de recursos. E nessa eu me comprometo a participar e deixo claro, não posso ser presidente nem nada, porque sou da oposição. O ideal é vocês encontrarem um presidente que possa ser ligado à base de governo, porque isso faz andar, e com certeza muito mais parlamentares entrariam e atuariam, porque aí não tem que ter rabo preso por ninguém, qualquer tema debatido seria aberto para todos. A sugestão que ele nos deu. Lá na ANAB, nós já tomamos a seguinte precaução, levantamos todos os nomes, né, de todos os parlamentares federais e senadores do nosso Congresso atual, levantamos todos os municípios em que cada um deles teve voto, levantamos os 6 principais municípios em que eles tiveram base eleitoral e conversamos na reunião com os diretores regionais da ANAB de ontem, que nós vamos trabalhar com eles e com todas as entidades espalhadas no país para que a gente tenha a pressão parlamentar objetiva. Não adianta cartaz no Rio de Janeiro contra o Sarney, ele não vai colher um voto lá. O que eu preciso é, na hora que tiver que fazer a pressão sobre o parlamentar, fazer a partir da base dele. Então o projeto tal, como o Marcelene colocou, está na comissão tal, o relator é fulano de tal, o autor, o presidente da comissão e os membros são aqueles 16 parlamentares. Pois a ideia é a gente pegar aquela lista e dizer, esse parlamentar tem base eleitoral em Sobral, lá no Ceará, quem é o diretor regional de lá, qual é a associação de aposentados que trabalha lá, e o pessoal lá faz a primeira visita a esse parlamentar lá na base dele, dizendo, olha, nós temos esse interesse aqui, que aí nosso corpo técnico prepara, entrega e diz, nós aqui da sua base eleitoral queremos que receba os nossos representantes nacionais em Brasília. A gente já chega aqui para conversar, com a audiência marcada, com os assessores, para que a gente possa trabalhar na elaboração dos próprios pareceres desses parlamentares, que é óbvio não dominam todas as matérias. Para cada uma delas eles têm lá o pessoal que ajuda a fazer, e a gente espera que esse pessoal seja deste grupo aqui. Então estamos organizando esse tipo de atividade para que a gente possa interferir nas duas frentes, na discussão da CGPC 26 com os projetos já apresentados e também com a retirada de patrocínio, que desta vez não passa ainda pelo Congresso, né? Ela está sendo discutida no âmbito da Comissão Nacional de Previdência Complementar através do seu grupo temático. Nós tivemos uma resposta ontem do Jaime Maris, a quem a gente estava pedindo audiência para solicitar o adiamento do processo, sustação, para que a gente pudesse debater mais, e ontem ele nos mandou uma correspondência informando o seguinte: se vocês estão preocupados com o processo, deveriam ter participado já há 4 anos atrás. Mas há 4 anos atrás estava sendo debatido internamente, não estava aberto. E quando abriu a participação popular foi durante 8 dias úteis, né, que a maioria não veio. Mas a resposta dele é, há 2 anos nós estamos trabalhando isso e vocês deviam procurar na PAR para poder fazer a sua representação e nós não vamos sustar o processo. Estou marcando a reunião do comitê para o dia 6, não sabe se vai ser aprovado ou não, e que como ele teria recebido 2.000 propostas de diversas fontes, estão compilando e não nos receberiam. Bom, nós na ANAB estávamos prevendo fazer um seminário sobre a questão da previdência, CGPC 26, retirada de patrocínio, trazendo o ministro da Previdência, trazendo o superintendente lá da Previc, os representantes do banco, nossos representantes para servir de palestrantes e debatedores para agosto.
não tem nenhum hotel aqui com espaço para poder fazer o seminário em agosto. Então nós marcamos para 11 e 12 de setembro esse seminário. Então nós vamos estar divulgando para todos vocês, e surgiu aquela discussão, e se dia 6 eles já aprovarem a resolução, não interessa se a GPC está aprovada e nós estamos discutindo aqui como é que revoga. O que a gente não pode aceitar que eles nos deem limite. Eu marco para esse sábado o encontro, ele marca a resolução para sexta e a gente desativa o seminário. Não tem sentido. A ideia é a gente se organizar para fazer o enfrentamento. Então era só para deixar esse informe e a gente depois passa o calendário para vocês e os respectivos convites para esse evento de setembro. E até lá, como o Marcelino propôs, está correto, nós temos que estar trabalhando todos juntos. E aí a gente vai mantendo contato com a FAAP. Amaral, agora aí começa a sessão de propostas, né, Ilma? Permita aqui uma parte aí desse. Claro, faz favor. Excelência, né? Me permita. Eu ainda acredito, viu, com todas as dificuldades, que um contato preliminar com a Presidenta da República pode ser muito útil para nós. Esse negócio que algumas pessoas acham que ela está informada disso tudo, não tem fundamento. Ela não sabe nada disso, ela nem tem tempo para olhar isso. Agora tem que ser um encontro com ela. Não adianta falar com a dona Gleise, nem com o seu Gilberto Carvalho, porque, inclusive, nós temos que denunciar o marido da dona Gleise, que assinou uma resolução que é, no mínimo, ilegal. Eu vou mais adiante, eu acho que ela é inconstitucional, apesar do sábio parecer de Sua Excelência o Celso de Mello, tá? Ela é ilegal, porque até o Procurador-Geral da República, ele deixa uma abertura na carta que ele escreveu, dando ali uma alternativa de considerar ilegal. Tá? É uma questão de pegar um advogado do Jaez, do saudoso Maia, entendeu? Que conseguiu essas coisas todas, para a gente fazer isso. Mas eu acho que antes desse movimento parlamentar, porque eu já tive também 3 encontros com o Paulo Paim, o Paulo Paim, ele está sofrendo um ataque ferrenho de uma banda podre do PT, tá certo?